Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, o pessoal finalmente lançou o quarto episódio de Cavaleiro da Lua. E que episódio mais doido que foi esse, né? Finalmente nós tivemos a aparição lá do Jack Lockley, que é a outra personalidade do Mark Spector lá preso dentro de uma tumba. Também tivemos uma cena bem doida dentro de um hospício e aquela deusa hipopótamo. O que foi aquilo? Hoje eu vou te explicar nesse vídeo aqui, tá bom? Muito cheionas. Eu gosto assim, das bem grandonas. Mas vamos direto ao ponto. O que aconteceu lá no começo do episódio? Nós temos uma cena onde daqueles deuses principais, ele está levando uma estátua, né, que é a estátua do deus Khonshu preso na pedra, para uma parede onde a gente percebe que tem vários outros deuses que foram presos também, totalizando ali naquela parede 10 deuses prisioneiros, fora a deusa Ammit, que foi presa dentro da boca do Alexandre o Grande. Agora você pensa comigo, tantos deuses que foram presos assim na pedra, por que será? Talvez foi um golpe de estado daqueles deuses, né, que se dizem os chefões. Talvez eles fizeram um golpe de estado e todos os deuses que não concordavam com eles foram presos na pedra. E eu posso te garantir uma coisa, algum momento a gente sabe, né, que o deus Khonshu vai ser solto. Logicamente, né, o Mark Spector vai ter o poder do Cavaleiro da Lua de novo. Então eu posso te garantir que isso vai acontecer. Todos aqueles outros deuses, quer apostar comigo que eles vão ser soltos também. E talvez não vai ser tão bom, né? Tipo, algum deus daquele ali não vai ser tão bonzinho. Mas eu te garanto que vai dar uma merda danada. E talvez esses outros deuses, que se dizem os chefões, que saem prendendo todo mundo, esses que vocês vão ficar presos. Entendeu? Isso vai ser bem legal. Outra coisa que eu gostei bastante nesse episódio foi a interação entre o Steve e o Mark, que a gente consegue ver que, tipo, eles estão brigando entre si. E o Steve agora ele tá tendo um posicionamento melhor, ele tá mandando mais ali na relação amorosa entre os dois ali, tipo, ele manda ali, tipo, eu não vou mais ceder o meu corpo para você. E nós temos um caso bem engraçado que é o Mark sentindo ciúmes do Steve com a Layla. E nós temos até um momento lá que o Steve, né, ele fala que tá gostando lá ele fala bem lá da Layla, e o Mark fala, ó, se você encostar um dedo nela, eu vou te tacar de um penhasco. Foi bem engraçado isso. E depois nós vemos lá o Steve dando um beijo na Layla. Então é meio que uma talaricagem entre si próprio, né? Personalidade que se auto-talarica. O troço doido. Eu sou corno, agora chifrudo não. E é assumido mesmo. Não, eu sou. E nós temos a cena engraçada onde o Mark, né, toma o corpo do Steve e dá um soco na cara do Steve, até joga ele dentro de um buraco. Isso é bem legal, porque isso faz a gente entender lá o primeiro episódio. Naquela cena lá onde o Steve ia entregar o escaravelho para Arthur Harrow, só que a mão dele vai para trás. E a gente achava, né, que era o deus Khonshu que não estava deixando ele entregar o escaravelho. Mas na verdade era o Mark Spector que não estava deixando e controlando parcialmente o corpo do Steve. Então é bem legal como a Marvel faz certas coisas para a gente entender uma coisa daqui, só daqui a 4 episódios. Sensacional. E se você está assistindo até aqui, se inscreve no meu canal, porque aqui no meu canal eu estou sempre te dando informações sobre Cavaleiro da Lua, sempre informações sobre Marvel, qualquer notícia que sai, eu trago para você porque eu gosto disso, e eu gosto também que você deixe seu like, sempre se inscreve no meu canal, estamos chegando nos 400 inscritos, e eu sou muito grato a você, se inscreve para me ajudar, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que foi bem fiel aos quadrinhos é falando de novo, né, sobre a origem do Cavaleiro da Lua. Fomos explicados, né, que o Arthur Harrow estava falando com a Layla que o Mark tinha matado o pai dela, só que não foi bem assim a história. A história foi o quê? O Arthur Harrow contou pra Layla, né, que através da balança de Ammit, ele conseguiu ver os pecados do Mark. E ele conta lá que através de uma escavação, né, um grupo de escavadores que o Mark estava, acabou que aconteceu uma matança ali e o pai da Layla foi morto. Depois disso, ela vai tirar satisfações com o próprio Mark, né? Foi bem legal, ela botando moral ali na frente do Steve e falando, eu quero falar com o Mark. Naquele momento, o Mark assume o controle e ele acaba sendo obrigado, né, a explicar o que aconteceu. E ele fala que ele não matou o pai dela, né? Só que ele estava numa escavação onde o líder da escavação acabou que, por causa da ganância, o dinheiro, matou todos que estavam ali. Com isso, o Mark também não concordou, né? E acabou lutando com o cara e também morto. Foi morto também, morreu. Só que ele acabou morrendo lá em frente à tumba lá do deus Khonshu e ressuscitou lá como Cavaleiro da Lua. Então isso é bem legal e mostra, né, exatamente como foi nos quadrinhos, porque foi assim a origem dos quadrinhos. Então isso é bem legal. Agora nós temos uma coisa muito legal, que foi quando o Steve achou a tumba perdida de Alexandre o Grande, que na verdade não era egípcio. Porém, meio que ele queria ser uma coisa bem louca assim, na história ali que foi contada.
Porque quando ele olha assim, algumas coisas estão escritas em macedônio. Só que, tipo, como que vai ser escrito em macedônio se o cara era do Egito? Então, logicamente, tinha que ser alguém que não era do Egito. E assim foi achado o Alexandre o Grande. E a gente descobre que ele, na verdade, era um avatar de Amit, né? O último avatar de Amit, que pelo jeito a gente pode entender que ele traiu Amit. Por quê? Por que ele traiu Amit? E não foi os deuses, né, que ajudaram ele a aprender. Foi ele mesmo e provavelmente com a ajuda daquele sacerdote junto com ele. Por quê? Nós imaginamos, né, que a Amit, né, ela queria fazer essa coisa de julgar o mundo todo e provavelmente ela queria deixar ele louco, tipo, para tomar o controle total do corpo dele. Com isso, ele não gostou da ideia, ele acabou prendendo ela numa estátua de pedra. E, logicamente, não poderia ser com a ajuda dos deuses, até porque se fosse com a ajuda dos deuses, a estátua da Amit era para ficar junto com aqueles outros que eu falei no começo do vídeo. E ela não está lá, ela está perdida. Então, logicamente, os deuses não sabiam nada sobre ela, não sabiam onde ela foi parar. Então, logicamente, né, o Alexandre o Grande que prendeu ela por motivo de não deixar ela fazendo o que quisesse. E isso é bem legal porque a gente já sabe que a gente vai ter uma aparição de um outro faraó na série. Quem é esse faraó? Bom, pessoal, no terceiro episódio, nós vimos um garoto lá que numa jaqueta dele, nós temos uma representatividade, né, de um deus chamado Kamatuti. E quem é esse deus? Esse deus na Marvel nada mais é do que o próprio Kang, o Conquistador. Sim, pessoal, o Kang Conquistador tem uma versão dele que voltou para o passado e se tornou faraó do Egito e governou todo o Egito. Era isso que o Kang faz, né? O Kang, ele vai para o passado, governa o passado, vai para o futuro, governa o futuro. O Kang, o Conquistador, tanto de dimensões, realidades, né, do multiverso, quanto de épocas da história. Então ele foi e conquistou todo o Egito, né? E se tornou faraó. E nós tivemos esse garoto, né, que apareceu com essa representatividade dele. Então isso é bem legal, nós podemos ter alguma ligação com o Kang nessa série. E isso é muito genial, como a Marvel ela consegue conectar a série do Loki, que nós vimos lá no final da série do Loki, onde aquele que permanece, que é o Kang, né, só que não era o Kang, o Conquistador, acaba sendo morto lá pela Sylvie. E quando ele foi morto, abriu-se o multiverso. E acaba que vai ter novas variantes deles. E uma delas já entrou para o universo da Marvel, que é esse faraó Kamatuti. Então a gente consegue perceber como uma coisa que aconteceu na série do Loki já influenciou tudo. Quer dizer, um deus, né, um faraó que era considerado um deus no passado. Porque pensa comigo, por que os faraós eram considerados um deus? Se o Kang, o Conquistador, que era esse Kamatuti, conseguia abrir portais para viajar no tempo, as pessoas do passado consideravam o quê? Esse cara é uma divindade. Então assim, ele se tornou um faraó, uma divindade. Então isso é bem legal por como a Marvel ela conseguiu fazer as pessoas, sabe, as variações do Kang, controlar até o passado, o futuro, o presente. Tá em tudo, cara, é sensacional isso. Agora chegamos lá bem pertinho do final do episódio, lá numa cena lá que é bem confusa daquele hospício. Mas antes da gente explicar sobre o hospício, deixa eu explicar o que aconteceu para chegar na cena do hospício. Ele estava lá, né, na tumba lá do Alexandre o Grande e acabou que chegou o pessoal do Arthur Harrow. O Arthur Harrow pediu a estatueta, né, da deusa Amit, só que o Mark não quis entregar. E lógico, né, baixou aquele coisa lá de matador, ele começou a matar uns carinha lá. E foi bem legal como o Arthur Harrow pegou a arma assim, matou sem dó o Mark Spector, mostrando que ele é um baita vilão também. E já deu 2 tiros bem no peito do Mark Spector, e como o Mark Spector não tem mais o poder do Deus Khonshu, ele acaba caindo morto dentro de uma água. Só que ele acaba caindo numa água diferente ali. A água da tumba do Alexandre o Grande talvez tenha algum poder, porque nesse momento ele entra dentro da cabeça dele ali, e tipo, ele pode estar beirando a morte ali naquele momento, só que na cabeça dele, ele foi parar em um hospício. E essa parte é muito legal, porque muitas pessoas começam a teorizar, falando que não, ele estava sonhando esse tempo todo, não, ele estava tendo dentro de um hospício esse tempo todo, isso nunca foi real, ele nunca foi o Cavaleiro da Lua, explicando mais ou menos igual o Harry Potter, que o pessoal fala que ele nunca saiu debaixo da escada, né? Então é mais ou menos essa teoria aí, só que na verdade não, a gente descobre que sim, ele está dentro de um sonho e que existe o mundo real, porque ele começa a lembrar de coisas do mundo real e a gente começa a ver representatividade durante esse sonho, né, sobre o mundo real, a gente começa a ver sarcófagos, começa a ver algumas coisas do Egito, começa a ver algumas coisas ali, né, bem legal, e o próprio Arthur Harrow, né, ele se transforma ali meio que num terapeuta. Só que isso é bem legal porque isso faz totalmente referência aos quadrinhos do Cavaleiro da Lua. Sim, pessoal, nos quadrinhos do Cavaleiro da Lua tem uma cena lá, né, um quadrinho totalmente sobre um hospício. E deixa eu te explicar o que é esse hospício. Nesse hospício, ele está lá sendo tratado por uma doutora. Sabe qual é o nome dessa doutora? Doutora Amit. E essa doutora depois se revela sendo a própria deusa Amit, lá com aquele formato de jacaré
bem doido. E os dois ajudantes dela, né, são dois deuses Anubis. E a gente já viu, né, tipo, a representatividade do deus Anubis na série, que foi aqueles dois chacais que apareceu lá nos primeiros episódios. E, tipo, é bem legal porque a gente consegue ver dois ajudantes do Arthur Harrow na série, que faz referência, né, a esses dois ajudantes da doutora, e a doutora se tornou o próprio Arthur Harrow. E nos quadrinhos, na verdade, ele não estava no hospício, e sim numa realidade, né, uma dimensão de bolso chamada de Overworld. Esse Overworld, né, falando todo doido aqui, o que é? E já apareceu no terceiro episódio de Cavaleiro da Lua. É no momento lá onde Deus Khonshu tá falando com os outros deuses, falando assim, saiam do vazio opulento. E isso em inglês é Overworld. Então, tipo, é bem legal como foi mostrado, né, que o Cavaleiro da Lua estava em uma outra dimensão. E quem botou ele nessa outra dimensão nos quadrinhos foi o próprio Deus Khonshu, porque ele queria que o Mark ficasse louco de pedra assim mesmo, para que ele não tivesse essas outras personalidades e ficasse só o corpo, uma casca vazia, para que o Deus Khonshu conseguisse usar o corpo totalmente livre, sem precisar do Mark, entendeu? Então isso é bem legal. Porém, na série nós sabemos que não é o Deus Khonshu que botou ele dentro desse sonho, até porque o Deus Khonshu está preso dentro da pedra. Então é alguma outra coisa, provavelmente um sonho dele mesmo. Só que agora nós chegamos numa cena muito legal, onde ele começa a ver vários sarcófagos. Um desses sarcófagos sai o Steve Grant, né? E todo doido lá, biruta, eles dão um abraço, uma cena muito engraçada. E eu já quero parabenizar o Oscar Isaac, que ficou sensacional nesse papel, porque o cara atua muito bem. O cara consegue atuar várias personalidades e você consegue diferenciar pessoas mesmo, parece que tipo são outras pessoas, é muito sensacional nisso. Só que ele vai andando ali pela sala sem entender nada, ele vai começando a perceber que aquilo é um sonho, e ele consegue observar numa sala ali, onde tem um outro sarcófago, com uma pessoa também sacudindo ali. Provavelmente essa pessoa é o Jack Lockley. Nos quadrinhos, o Jack Lockley também é uma outra personalidade do Mark Spector, porém na série eles vão fazer ele de um jeito mais violento, assim como a gente viu lá no terceiro episódio, onde tipo nem o Mark e nem o Steve fizeram nada e eles instalaram assim e do nada um monte de pessoas estavam mortas. É porque apareceu uma outra personalidade. E isso é bem legal porque nos quadrinhos as outras personalidades do Mark Spector também ficam em tumbas dentro da sua própria cabeça. Então isso é bem legal como eles trouxeram isso pra série. Fora isso, eu não sei se você percebeu, mas onde ele tá vendo essas tumbas ali com as personalidades, ele vai andando e cada tumba em uma sala, né? Ah, você contou quantas salas tem? Bom, pessoal, tem 10 salas. E nos quadrinhos, o Cavaleiro da Lua tem 10 personalidades. Sim, pessoal, 10 pessoas diferentes dentro da cabeça dele. Ele tem um Homem-Aranha doido assim, ele tem um Wolverine, ele tem até uma criancinha de personalidade na cabeça dele. Logicamente, né, a Marvel não vai botar as 10 personalidades dentro da série, até porque ficaria mais confuso do que muitas vezes já é. Só que foi bem legal como ela mostrou que existe sim outras personalidades que estão trancadas, tipo, parece que igual videogame você tem que desbloquear, então ele não desbloqueou essas personalidades ainda, então isso é bem legal. Agora nós chegamos na parte mais doida possível, que é aquela cena do deus hipopótamo. O que foi aquilo? Essa deusa hipopótamo é a deusa Tawret. A deusa Tawret no Egito é a deusa da procriação, a deusa da fertilidade, a deusa, sabe, dos mães e filhos, essas coisas assim. E tipo, na história dos quadrinhos ela não aparece quase nunca, e tipo, ela quase não tem nada dela. Então a Marvel tem uma carta branca pra fazer o que ela quiser. Tipo, se você não tem nada nos quadrinhos, então você pode fazer o que você quiser na série com essa personagem. Então por que ela apareceu ali dentro da cabeça do Steve? Do Mark barra Steve. Por quê? Provavelmente foi o Deus Khonshu que mandou ela lá. Por quê? Como você sabe, no episódio 2, né, se não me engano, 2 ou 3, foi mostrado, no episódio 3, na verdade, foi mostrado lá que o Deus Khonshu, ele sim, tem aliados, deuses com ele, que é aquela mulher, né, que era Avatar, e estava conversando com ele porque o Deus Khonshu e a outra deusa ali, meio que eles têm uma amizade ali. Então pode ser que o Deus Khonshu, quando ele estava percebendo que ele ia ser preso na pedra, ele pediu essa ajuda para essa deusa, e essa deusa pediu ajuda para a deusa Tawret, que entrou dentro da cabeça do Mark. Por quê? Não sei, mas porque ele vai dar alguma ajuda para o Mark, para ensinar alguma coisa, como libertar o Khonshu, alguma coisa desse gênero. Mas foi bem legal essa série. Você gostou desse episódio? Então se inscreve no meu canal, porque aqui eu tô sempre trazendo novidades para você, sempre te informando sobre tudo de Cavaleiro da Lua, trazendo análise, referências, trazendo também tudo sobre o universo da Marvel, desses animes. Se inscreve aqui para me ajudar, isso me ajuda demais. Falando sério. Valeu!